uma alegria enorme ter você aqui com a gente, mais uma vez, para mais um mergulho fundo na palavra. E hoje a gente vai se aprofundar numa mensagem poderosa do pastor Leonardo Neves, lá da Igreja Atitude em Araruama. Uma igreja que tem sido benção. Pregada no dia 17 de março de 2025, Isso aí. com o tema Ações para projetar uma vida de transformação. Nossa, que tema forte, né? É um tema que já chama a atenção de cara, né? Já faz a gente pensar. É verdade. E já no comecinho da mensagem, ele já coloca a gente no clima de festa, sabe? É verdade. Falando da benção de Deus na igreja, Aham, das vitórias que a gente tem alcançado aham. e principalmente desse novo tempo que a gente está vivendo. É verdade. Mas o que me chamou a atenção é que ele logo em seguida traz essa alegria coletiva para a nossa vida individual, sabe? Uhum. Ele fala da importância de cada um de nós buscar um novo rumo Sim. para alcançar uma felicidade mais profunda. É isso aí. Essa parte me tocou bastante porque mostra que para a gente avançar na vida, em qualquer área da vida, a gente precisa às vezes parar e repensar a direção que a gente está seguindo, Sim. repensar o caminho. Concordo plenamente. É verdade. A gente precisa ter essa consciência de que o que nos trouxe até aqui pode não ser suficiente para nos levar até onde a gente quer chegar. É como está escrito na palavra. É. A gente precisa buscar sempre aprimoramento, aprendizado, crescimento. Ficar parado no tempo é como remar contra a maré. Como andar para trás, É né? isso. E aí ele usa uma ilustração bem forte que me fez pensar bastante. E qual foi? Ele fala sobre a insanidade da gente esperar resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Sabe quando a gente para analisar, quantas vezes a gente se pega nessa situação, Nossa, muitas vezes. esperando que as coisas mudem, sem a gente mudar nada. Verdade. A gente quer que as coisas sejam diferentes, mas a gente não quer mudar as nossas atitudes. É verdade, é uma verdade que a gente precisa encarar, né? Muitas vezes a gente se acomoda na mesmice, nos padrões antigos, e fica esperando que um milagre aconteça do nada. Mas a transformação verdadeira geralmente começa quando a gente decide fazer algo diferente. Isso aí. Tomar uma atitude. E aí ele parte para uma série de perguntas, sabe? Que É. mexem com a gente lá no fundo. Faz. Ele pergunta se a gente está satisfeito com a nossa vida financeira, com a nossa rotina, com os nossos relacionamentos. Ele até questiona se o nosso relacionamento de hoje é aquele que a gente sempre sonhou. Nossa! E aí a gente toca num ponto crucial, Uau! a nossa relação com Deus. Ele pergunta se é só isso mesmo. Faz a gente refletir, né? É São isso. perguntas muito importantes pra gente se fazer, né? Elas nos tiram da zona de conforto e nos levam a avaliar se estamos vivendo a vida abundante que Jesus nos prometeu. Principalmente essa questão sobre a nossa relação com Deus. É um convite para buscar mais intimidade, mais profundidade na nossa fé. É verdade. É buscar mais de Deus. E ele não para por aí. Não? Ele nos desafia a pensar se a gente não pode fazer um pouco mais por Deus. E até coloca uma certa preocupação sobre as nossas dívidas no grande dia. É verdade, ele usa essa imagem para nos chamar a responsabilidade sobre as nossas escolhas e sobre o legado que estamos construindo. Verdade. É um chamado para vivermos uma vida íntegra, buscando agradar a Deus em tudo que fazemos. E depois dessa introdução, É. que já nos faz pensar bastante, Uhum. ele apresenta o texto base da mensagem. Qual é? Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. História de Zaqueu. É isso aí. Que passagem linda. Uma passagem que nos ensina tanto sobre o amor de Deus, É. o arrependimento e a transformação que Jesus oferece. Uma escolha perfeita para essa mensagem sobre mudança de vida. É verdade. E ele começa descrevendo Jericó, uma cidade linda, cheia de palmeiras e tamareiras. Ele nos situa no templo, sabe? Lembrando que Jesus está passando por ali pela última vez, a caminho de Jerusalém, onde ele seria crucificado, É verdade. e que uma multidão enorme o acompanhava. Imagina a cena. É muita gente. E é nesse cenário que ele apresenta Zaqueu, Quem era Zaqueu? um homem rico, Ah, que já tinha ouvido falar de Jesus. que interessante. É. Essa contextualização é muito importante para a gente entender o momento. É. Jesus estava se aproximando do seu sacrifício e a presença dele gerava uma grande expectativa nas pessoas. E o pastor destaca a crença do povo, Qual? que onde Jesus chega, o milagre chega, Que é verdade. falando de cura, salvação, ressurreição, a manifestação da presença de Deus. Isaac, eu queria experimentar isso. Ele estava sedento por essa presença.
Mesmo tendo uma vida abastada, ele sentia um vazio, uma necessidade de algo mais. E ele viu em Jesus a resposta. E o pastor mencionou um detalhe interessante. Qual? A baixa estatura de Zaqueu, que foi um dos motivos para ele subir numa árvore para ver Jesus. Ah, entendi. Mas ele também considera que com tanta gente em volta de Jesus, É. seria difícil para qualquer pessoa conseguir vê-lo. Sim, com certeza. E ele fala da posição social de Zaqueu. Qual era? Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos? É. Aqueles que cobravam impostos para Roma É isso aí? e que muitas vezes se aproveitavam para enriquecer cobrando a mais. Infelizmente. Isso explica a antipatia que o povo sentia por ele. É verdade. Ele era visto como traidor, alguém que colaborava com o opressor e se beneficiava da exploração do seu próprio povo. O pastor deixa bem claro que o povo odiava Zaqueu. Nossa. E que ele seria descorraçado. Nossa, só dá uma cuspido. Que situação. Se tentasse se aproximar de Jesus no meio da multidão. Nossa, que triste o que ele fez. E é nesse momento de dificuldade que Zaqueu toma uma atitude surpreendente. Ele sobe numa árvore, numa figueira brava. É para não perder a chance de ver Jesus. Que determinação. Ele não se deixou abater pela sua condição social, pela sua má reputação, nem pela multidão. Ele estava focado no seu objetivo. Ver Jesus. E fez o que precisava ser feito para alcançar esse objetivo. E o que aconteceu? E aí acontece o encontro que mudou a vida dele. De zóio para cima, e o chamou pelo nome. Que lindo. Pedindo para ele descer depressa que queria ir para casa dele. Jesus na casa de Zaqueu. E até brinca falando de tomar um cafezinho gourmet sem açúcar. Que legal. O pastor interpreta isso como Deus tendo pressa em encontrar cada um de nós. É verdade. Em entrar na nossa casa, na nossa vida, para transformar o nosso lar numa casa de fé. Que imagem linda. É. Deus ansioso para ter um encontro conosco, para fazer morada em nossos corações. E o resultado desse encontro foi uma transformação radical na vida de Zaqueu. Ele se converteu. O pastor menciona alguns relatos históricos de Eusébio de Cesarea, Clemente de Roma. Sim. E a tradição que liga Zaqueu a Matias, Matias. o apóstolo que substituiu Judas. Interessante. Mas ele mesmo admite que não existem provas concretas disso. Entendi. Mas o que se sabe é que Zaqueu se tornou um discípulo de Jesus, um companheiro de viagem do apóstolo Pedro. É mesmo que a ligação com Matias não seja confirmada. A tradição nos mostra o impacto que o encontro com Jesus teve na vida dele. É verdade. Ele deixou para trás a sua antiga vida e se tornou um seguidor de Cristo. E a partir dessa história, o pastor Leonardo apresenta 3 chaves para a nossa transformação pessoal. Quais são? A primeira chave é não deixar que a nossa posição social nos engane sobre quem nós realmente somos. Ele descreve a situação de Zaqueu, Sim. rico e bem-sucedido, mas com muitas carências, bem recebido em certos lugares. Mas odiado nas ruas, rodeado de pessoas importantes, mas sem amigos verdadeiros. É uma chave que nos alerta para a diferença entre a aparência e a essência. É verdade. Muitas vezes nos escondemos atrás de conquistas materiais ou status social. Sim. Mas lá no fundo a gente sabe que existe um vazio, uma necessidade que só Deus pode preencher. E ele compara isso com os nossos dias. Como assim? Uma boa situação financeira, um certo reconhecimento social, muitos seguidores nas redes sociais, É bem atual. contato com pessoas influentes. É verdade. E ele nos adverte Sobre o quê? sobre o perigo de colocarmos a nossa identidade nessas conexões externas, Sim. em vez de buscar a nossa verdadeira identidade em Cristo. É uma reflexão importante para a nossa época. É. As redes sociais muitas vezes nos levam a construir uma imagem superficial de nós mesmos, É verdade. buscando a aprovação e validação dos outros, em vez de buscarmos a aprovação de Deus e a verdade sobre quem nós somos nele. E ele aponta o papel do orgulho. O orgulho que ele diz. Ele diz que o orgulho nos impede de viver experiências incríveis. Assim como Zaqueu precisou descer da árvore, Sim. deixar de lado a sua posição. Nós também precisamos esvaziar o copo do orgulho para podermos viver a transformação que Deus tem para nós. O orgulho é um grande obstáculo na nossa caminhada. É verdade. Ele nos impede de reconhecer nossos erros, de pedir ajuda. De nos humilhar diante de Deus. Sim. De receber a sua graça. A humildade abre as portas para Deus agir. É verdade. É verdade. E aí ele faz uma pergunta. Qual que está te impedindo de ver Jesus?
que forte. Qual é o copo da sua vida Hum, que você precisa esvaziar para ver Jesus? É uma pergunta que nos leva a uma reflexão profunda. Quais são as árvores que estamos subindo? Quais são as barreiras que colocamos entre nós e Jesus? é verdade. Pode ser o orgulho, o medo ou preocupação com a opinião dos outros? Precisamos descer dessas árvores e nos aproximar de Jesus com um coração humilde. A segunda chave que ele apresenta é tomar atitudes que condizem com as nossas palavras. Ele diz que as pessoas vão nos julgar pelas nossas ações, Faz sentido? não apenas pelo que a gente fala. Uhum. Ele usa Zaqueu como exemplo. Sim. As atitudes dele como cobrador de impostos geraram uma imagem negativa, independente de quem ele realmente era por dentro. É verdade, as nossas ações falam mais alto que as palavras. De que adianta dizermos que somos cristãos, se as nossas atitudes não refletem o amor de Cristo, a justiça, a honestidade? Ele nos faz pensar sobre a imagem que a gente tem projetado. E usa a murmuração da multidão como exemplo do impacto das ações de Zaqueu, reforçando aquela frase. Uau. O que você faz fala tão alto que ninguém escuta o que você disse. É verdade, as nossas escolhas têm consequências, tanto para nós quanto para os outros. E aí ele dá uns exemplos práticos. Dizer que ama alguém, Sim, mas as atitudes demonstrarem o contrário. é verdade. Dizer que é crente, mas não buscar a palavra de Deus. Entendi. E ele nos exorta. Você é crente. Projete uma vida de crente. É isso aí. E ele faz uma crítica importante. Sobre o quê? A nossa atitude dentro da igreja. Ele critica o julgamento de pessoas que chegam com um histórico de vida difícil. É verdade. Lembrando da missão de Jesus de buscar e salvar os perdidos. Sim. E da alegria que deve haver. Quando alguém com passado complicado encontra Jesus, ele diz, O quê? se nós olharmos para a cadeira do lado e não encontrarmos eis alguma coisa, é porque nós estamos falhando na nossa missão. É um chamado à compaixão e ao acolhimento. A igreja deve ser um lugar de refúgio, de cura, de transformação, Que onde todos são bem-vindos, esse independente do passado. é E a terceira chave qual é? é pagar os boletos atrasados. Boletos atrasados. Ele se refere à atitude de Zaqueu de dar metade dos seus bens aos pobres. E restituir 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. É um sinal de arrependimento genuíno É, e uma disposição em reparar os danos que ele causou. Isso aí. A verdadeira conversão nos leva a reconhecer os nossos erros sim. e buscar a reconciliação e a restituição. E ele interpreta isso como um princípio para nós. Uau! Ao encontrarmos Jesus, Ah, precisamos entender que as consequências das nossas ações passadas precisam ser resolvidas. entendi. Ele reconhece o perdão de Deus, Sim. mas faz uma distinção importante entre o perdão e o apagar das consequências. Sim. E diz, Deus te perdoou. Ah. Perdoou. Ah. Mas não porque ele perdoou, Ah. que ele passou uma borracha. Ah. Tem certas coisas que você precisa ajustar. O perdão de Deus é completo e imediato. Mas as consequências dos nossos atos podem permanecer. A verdadeira transformação nos leva a encarar o passado com honestidade e a buscar formas de corrigir os erros. É verdade. E ele conclui essa parte falando da casa de Zaqueu. Como um lugar de transformação e salvação. Ligando isso com a campanha Casa de Fé. Legal. E nos incentivando a abrir as nossas casas. Sim? Para que elas também se tornem lugares de encontro com Deus. Ah. E de transformação para outras pessoas. É verdade. E termina com uma promessa linda. Enquanto você cuida das coisas dele. Ele cuida das suas. Que lindo. E para finalizar, Sim. ele volta para o início da passagem de Lucas Aham. e nos lembra da história do cego Bartimeu, Batimel. que também estava à beira do caminho em Jericó, Ah. antes do encontro de Jesus com Zaqueu, Sim. e ele nos recorda do clamor de Bartimeu. Qual era? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Perfeito. e ele destaca a tentativa da multidão de calar Bartimeu, e a persistência dele em clamar, Sim. e a atitude de Jesus Tá. de parar de ir até ele Aham. e perguntar o que ele queria. É. O que você quer que eu te faça? Que pergunta, mesmo sabendo a condição dele. Jesus quis ouvir da boca dele. E a resposta de Bartimeu Cabel, Qual foi? que eu vejo outra vez. Simples e direta. E aí o pastor faz uma pergunta para cada um de nós. Qual foi? O que você quer que Jesus te faça? Você pergunta. Ele enfatiza que Deus já sabe o que a gente precisa. Sim.
Mas ele quer ouvir a nossa voz. É verdade. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele faz um paralelo Entre quem? entre Bartimeu e Zaqueu, O que ele diz. mostrando que os dois não esperaram Jesus passar para clamar ou falar com ele. Aham. E por isso foram bem-sucedidos no encontro com Jesus. É. E eles o alertam sobre a urgência, Mesmo assim. dizendo que se eles tivessem esperado mais, talvez não tivessem encontrado Jesus, dada a proximidade da crucificação. É verdade. Não podemos perder tempo. É. A hora de buscar Jesus é agora. E a mensagem final dele é impactante. Qual? Tem coisas que você não pode deixar passar. Aham. Os dois estavam abertos para Jesus. Ah. Têm suas vidas transformadas. Essa é a essência de tudo. É. Estar aberto ao agir de Deus. Aham. Quando a gente se coloca à disposição dele, quando buscamos um relacionamento sincero com ele, a transformação é inevitável. E ele encerra com um convite Uau. a momento de silêncio e oração, Ah, pedindo para a gente fechar os olhos e abaixar a cabeça. sim. E finaliza com uma pergunta. Quantos aqui gostariam de abrir seu coração para ter sua vida transformada por Jesus hoje? Que chamado. É um chamado para uma decisão imediata. É a decisão de abrir o coração e permitir que ele nos transforme. É o primeiro passo para uma vida abundante. Que mergulho profundo, Foi. edificante nessa mensagem. É. A história de Zaqueu narrada de uma forma tão viva Sim. nos traz lições preciosas sobre a nossa busca por transformação. É verdade. Convite para olhar para dentro, reconhecer as nossas máscaras, Ah. alinhar as nossas palavras com as nossas ações e resolver as pendências do passado. A mensagem nos mostra O quê? que a transformação não é algo passivo. Não. Ela exige a nossa disposição em buscar a Deus, em nos arrepender dos nossos erros e em fazer escolhas que honrem o seu nome. Foi. E para você que nos acompanhou nessa jornada, fica a pergunta: Quais são as suas árvores? quais são os boletos atrasados na sua vida? Que essa mensagem te inspire a buscar um encontro verdadeiro com Jesus e a viver a vida transformada que Ele tem para você. Amém. Agradecemos demais a sua companhia aqui no Deep Dive. É sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima.